Então, os livros. Se você vem aqui na igreja, eu ainda não te presenteei com um dos livros que eu escrevi, eu queria lhe presentear nesse dia de hoje. Te presenteei? Tá bom. O senhor? Não, né? Por favor, amor. Fátima, você? Fátima também. Para você? Já? Também, né? Priscila? Você? Não? Aqui, amor, por favor. A Thaís, né? Você? Tá, então aqui, por favor, também para ela. Espero que Deus use esse material para abençoar e edificar a sua compreensão da Bíblia, da fé, que seja uma bênção. Podemos fazer a leitura, então, agora? E está tudo certo. Verso de número 1, Hebreus capítulo 11, diz assim: Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Vai comigo no verso número 5. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, recebeu bom testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Verso de número 23, por favor. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos de Israel. Vamos fazer uma oração? Senhor, o nosso pedido é que o Senhor possa falar conosco nessa noite, toca as nossas vidas, aumenta a nossa fé, que essa noite não seja em vão. Nós saímos da nossa casa para glorificarmos o Teu nome, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso espírito, conforme o Senhor sempre faz, com a exposição da Tua palavra. Muito obrigado, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Essa carta ela foi escrita para os hebreus, para o povo de Deus. Foi escrita no ano mais ou menos 60 depois de Cristo. Nós não sabemos quem é o autor dessa carta. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Lucas, outros dizem que é Barnabé. Mas o fato é que a gente não sabe quem escreveu essa carta e provavelmente não foi Paulo, porque a forma de Paulo escrever, ela não é muito parecida com a do autor aqui aos Hebreus. Bom, mesmo a gente não sabendo o autor, a gente consegue perceber muito bem a conexão que essa carta tem com os demais escritos do Novo Testamento. O capítulo de número 11 é um dos capítulos, então, mais bonitos de toda a Bíblia, porque aqui nós estamos falando sobre a galeria dos heróis da fé, não é? Ou o capítulo que vai falar sobre os grandes testemunhos das pessoas que viveram antes de Jesus e que tiveram grande fé em Deus, e por isso elas são relatadas.
Isso aqui é interessante porque Hebreus tem por propósito mostrar que Jesus ele é maior que os anjos, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior, por exemplo, que Melquisedeque, que foi um cara que apareceu em Gênesis. Então, Hebreus todinho é uma carta que vai mostrar que Jesus Cristo e a obra que Jesus fez na cruz é maior do que tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Tudo do Antigo Testamento apontava para Jesus, né? Então, Jesus é o cumprimento de tudo que aconteceu antes. Então, se antes existia um templo de pedra, Jesus disse, eu sou o templo agora. Se antes existia um lugar para adorar, as pessoas tinham que ir para o templo ou para cima do monte, Jesus diz, agora vocês adoram em espírito e em verdade. Então Jesus ele quebrou, certo? Muitos paradigmas. E a carta aos Hebreus ela foi escrita para mostrar para essas pessoas que eles não tinham que voltar aos antigos elementos para adorar a Deus depois que Jesus veio. O que isso quer dizer? Significa que eles queriam continuar, né, pegando várias coisas, várias práticas do Antigo Testamento e viver essas práticas em Jesus junto. E o autor aos Hebreus, e também Paulo vai falar sobre isso na carta aos Gálatas, a carta aos Colossenses, que isso é uma coisa que não pode existir. A gente não deve fazer isso. Por exemplo, hoje em dia você vai em muitas igrejas que as pessoas elas têm uma arca da aliança enorme assim na frente do púlpito. A arca da aliança para os judeus era a representação da presença de Deus. E dentro da arca da aliança tinha um pouco de maná, que era, né, o que descia do céu lá no deserto. Tinha a vara que floresceu na mão de Arão, confirmando que ele era o sacerdote. E também as tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos que Deus tinha descido. Então o que acontece? Depois de Jesus Cristo, essa arca da aliança não tem função nenhuma, porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. A presença de Deus, ela estava em Cristo, e depois que Cristo ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo. Então não há necessidade nenhuma de nós pegarmos uma arca e colocarmos na igreja, e no final do culto todo mundo vir na igreja e passar a mão na arca, e a gente pegar um olhinho, botar na sua cabeça e dizer que você está abençoado. São práticas do Antigo Testamento. Quer ver outra prática? No Antigo Testamento eles costumavam ungir as coisas. Eles pegavam como a arca da aliança, pegavam utensílios sagrados e eles ungiam, pegavam óleo e ungiam essas coisas. Os sacerdotes também, eles ungiam. E hoje em dia as igrejas ainda têm muitas vezes esse costume de que acaba o culto, as pessoas fazem uma fila, né? E aí o pastor vai lá e pega um óleo, vai lá e passa na cabeça da pessoa. Está abençoado, tá abençoado, faz aquela fila, está abençoado, está abençoado, está abençoado. Isso não existe, certo? A palavra de Deus, ela não mostra em lugar nenhum, certo? Depois de Jesus Cristo, que alguém deve receber algum tipo de unção com óleo, algum tipo de unção nesse sentido. Quando a Bíblia fala de óleo, ela fala só uma vez, em Tiago capítulo 5, que ela diz, né, que quando alguém estiver doente, chame os presbíteros, e aí eles devem então passar o óleo nas pessoas e fazer uma oração de fé para que a pessoa deve ser curada. Mas passar o óleo nas pessoas tinha uma representação diferente. O óleo, ele era medicinal naqueles dias. Na parábola do bom samaritano, você vê que aquele homem que estava ali, que foi assaltado, estava à beira da morte, quem foi cuidar dele, o bom samaritano, ele jogou tanto vinho como óleo nas feridas dele antes de levar ele para um hospital. Então nós não temos, biblicamente, nenhum tipo de princípio ou mandamento de que nós devemos ungir alguma coisa. Então muita igreja, elas dizem assim, nós fomos para o monte, ungimos o óleo, você vai chegar na sua casa, vai passar o óleo lá no travesseiro do seu filho vai, né, Deus vai tocar ele, você vai passar esse óleo aqui nas suas roupas, vai acabar a inveja. Isso tudo é um tipo de feitiçaria ao contrário, sabia? Na verdade, a Bíblia não chama isso de nenhum tipo de bênção. Isso é uma forma de feitiçaria. É o que é feito dentro das feitiçarias. Então, o livro de Hebreus foi escrito com essa intenção de nos tirar deste misticismo, nos tirar destas coisas do Antigo Testamento,
e nos mostrar Cristo Jesus. E o capítulo 11 ele é fantástico, porque ele vai nos mostrar então qual é a relação do Antigo Testamento com a nossa vida com Jesus. Porque enquanto ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 10, parece que ele está jogando o Antigo Testamento fora. Porque ele está falando que Jesus é maior que tudo, né? Do capítulo 1 ao capítulo 10. Aí ele chega no capítulo 11 e ele vai citar vários homens do Antigo Testamento, homens e mulheres do Antigo Testamento que foram heróis porque tiveram fé. Então mostra que ele, que ele não está esnobando, certo, o Antigo Testamento. O verso de número 1 mostra para nós algo sobre a fé. Não há uma definição exata, mas algo que nós devemos considerar. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. Preste bem atenção nisso. A confiança daquilo que eu e você estamos esperando. Eu e você esperamos nas promessas de Deus. Então, é a confiança nisso. Fé é a gente ter confiança em algo que nós esperamos. A fé, ela não é algo que deve ser... as coisas que têm a ver com Deus, elas não são algo que tem a ver com a nossa visão. É por isso que nos 10 mandamentos diz que a gente não tem que fazer imagem de escultura, porque servir a Deus é pelo que se ouve. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você tem fé e tem confiança de que a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir. Fé é isso, então. É você confiar na promessa que Deus fez. Fé é você confiar na promessa que Deus fez e obedecer a Deus segundo o caminho dessa promessa. Então, se Deus te fez uma promessa e você diz que crê, mas se você anda na direção contrária, você não está crendo. Por mais que você diga com os lábios que crê, se a direção ao qual você está levando a sua vida é contrária a essa confiança, não é fé. Então, eu digo que tenho fé na promessa de Deus, eu preciso caminhar nessa direção, porque isso é a prova de que eu confio, e que eu tenho certeza também, como o texto vai dizer, confiança no que se espera e certeza das coisas que não vemos. A Bíblia diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós somos chamados, então, para crer naquilo que nós não vemos, certo? Nós somos chamados, então, para ter fé quando nada parece que vai dar certo. Isso é fé. Essa é a verdadeira fé. O verso 2 diz: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, todo o testemunho que existe no Antigo Testamento, de homens e de mulheres que tiveram fé, está baseado nesses dois princípios de quê? De confiança e de certeza. Eu confio e tenho certeza de que Deus vai cumprir o que Ele falou. Porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que Ele falou. Então, se Ele disse que me deu a salvação quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, eu tenho essa certeza, eu tenho essa confiança, porque foi Ele que falou, certo? Agora, parece difícil, como eu citei alguns dias atrás. Algumas pessoas têm medo de não terem fé suficiente, dizer assim, eu acho que eu não tenho fé suficiente para acreditar. Só que a Bíblia diz que a fé é um dom que Deus nos dá. Está escrito, Efésios capítulo 2, lá no versículo de número 8, Deus nos dá a fé. Se Ele diz que a salvação nos é impetrada, Ele nos dá a fé para acreditar nela. E se nós temos falta de fé, nós podemos pedir a Deus esse dom, que Ele dá de forma gratuita. Então Deus tem prazer em nos abençoar por meio da fé. Agora a grande questão é que quando nós estamos perto de viver entre a fé ou a realidade transitória, geralmente a gente costuma optar pela realidade transitória. O verso 5 diz que Enoque, que foi um homem que viveu no Antigo Testamento, ele andou com Deus até o ponto dele não ser mais achado. Ele foi transladado,
certo? Ele foi morar com Deus. O Senhor o levou para que ele fosse morar no céu, porque ele viveu com Deus o tempo todo. E aí o texto vai dizer, pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé, ela é fundamental para que nós possamos viver perto de Deus e sermos recompensados por Ele pela nossa forma de agir. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível viver o cristianismo. Sem fé, é impossível que a nossa vida, certo, cristã, tenha algum tipo de progresso, algum tipo de avanço. Porque tudo que nós fazemos em Cristo é pela fé, né? E uma coisa importante de dizer é que não é fé pela fé. Não é você ter fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Tem gente que diz, não, eu sou uma pessoa de muita fé. Fé no quê? Não, eu tenho fé. Fé na fé não adianta nada, certo? Nós temos que ter fé nas promessas e fé no Criador. Fé no consumador da nossa salvação. Então existem muitas pessoas que elas têm uma fé na fé. E isso é uma coisa complicadíssima, porque na verdade isso nada mais e nada menos é do que uma confiança em si mesmo. Confiança na sua própria força, no seu próprio positivismo, uma confiança no seu próprio ser. É óbvio que nós devemos ser corajosos, positivos, nós devemos sim confiar nos nossos talentos, na nossa experiência, mas nunca ter fé na fé. Certo? A nossa fé é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso que eu estou falando é para falar então sobre Moisés, que começa no verso 23. Moisés, o texto vai dizer que desde que ele nasceu, o pai e a mãe percebeu que ele era um garoto especial. Isso não fala em Êxodo, mas fala aqui em Hebreus capítulo 11. Todas as crianças nascidas homem naquela época estavam tendo que ser mortas, porque o povo de Israel já era mais de 1 milhão de pessoas escravos no Egito. E o faraó tinha muito medo, porque se esse povo entrasse em rebelião, podia arrebentar o Egito inteiro. Então ele disse às parteiras que sempre que nascesse um menino era para matar, porque os homens eram sinal de força de guerra. Moisés nasceu, ele não foi morto, os pais conseguiram esconder ele por 3 meses dentro de casa. Depois a mãe fez uma bolsa, assim, uma espécie de cesto, colocou ele nas águas do rio Nilo, a irmã dele foi acompanhando a bolsa, até que essa bolsa chegou até os lugares em que as mulheres ricas estavam ali, tomando banho, na beira do rio. E ele caiu perto de quem? Da filha do faraó. A filha do faraó, quando viu o menino, se encantou. Chegou no pai e perguntou se ela podia criar como filho dela, o pai deixou. Moisés, então, mesmo sendo judeu, ele ficou 40 anos vivendo no palácio. E ele tinha, de alguma forma, algum tipo de linhagem para um dia ser o faraó, ser o homem mais poderoso daquela época. Só que o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar o prazer transitório do pecado. O que havia ali dentro do Egito era uma vida de prazeres transitórios. E chegou uma hora na vida de Moisés em que ele teve que tomar uma decisão. Ou ele continuava agindo como um homem que ele sabia que ele não era egípcio, tá? Tanto é que quando ele desceu para ver os egípcios, ele foi lá e matou um egípcio, né, que estava batendo num escravo. Então, assim, ele já tinha dentro dele que tudo que ele vivia não preenchia o coração dele. Por mais que ele tivesse uma vida ali top de luxo, por mais que ele fosse um homem que poderia, inclusive, herdar o reino, ele sabia que todos aqueles prazeres eram transitórios, nunca preencheriam a alma dele, e tudo aquilo estava fora
do controle do Deus Altíssimo. Porque todo ser humano, no fundo, uma hora se faz a pergunta a respeito, né, de quem é o Deus verdadeiro, de qual é o caminho que esse Deus verdadeiro tem para mim, se eu estou nesse caminho, o que eu preciso largar para entrar nesse caminho, como eu posso me aperfeiçoar nesse caminho. Moisés, então, ele teve essa opção de ficar nos prazeres ou abandonar os prazeres por causa de Deus. Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu vou precisar sentar que minha perna está muito ruim. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque na maioria das vezes na nossa vida, nós vamos lidar com situações dessa forma, em que nós vamos olhar para os nossos prazeres ou nós vamos olhar para a palavra da fé. E olhar para a palavra da fé é renunciar prazeres que são momentâneos, mas que de alguma forma trazem algum tipo de alívio, principalmente nos momentos mais estressantes da nossa vida. Então, veja bem, a fé, em primeiro lugar, ela vai nos ajudar a vencer o medo. Porque Moisés sair da posição que ele estava, viver 40 anos como sendo um homem que ia, em algum momento, se tornar talvez o homem mais poderoso do mundo, ele tinha que vencer o medo de sair daquela posição para o quê? Para entrar de acordo com a vontade de Deus, que era no fato dele, ele tinha que ir embora de lá. Deus preparou ele mais 40 anos no deserto para depois chamar ele para ele ser o libertador de Israel. Entende isso? Então, assim, é impossível viver as duas coisas. É como o Senhor Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Vocês, igreja de Laodiceia, Jesus dizendo, vocês se acham ricos, né, poderosos, vocês acham que tem tudo. Aí Jesus diz, mas vocês são pobres, cegos e nus. Porque vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. Porque se vocês fossem quente ou frio, era melhor do que ser morno, porque o morno eu vomito da minha boca. Ser frio, no caso, seria você viver a sua vida. No caso, esqueça de Deus, viva como você quiser. Sabe? Viva como Moisés, você já está no palácio, continue desfrutando aqueles prazeres. Ou então, seja quente. Escolha abandonar os prazeres transitórios, como os de Moisés, onde ele estava, naquele palácio, e viva aquilo ali, certo? E viva daquela forma. Então, assim, é uma escolha que a gente tem que fazer. É o que o texto está dizendo aqui no capítulo 11. Nós precisamos tomar uma decisão, porque isso tem a ver com fé. Fé é isso. Fé é decisão. Fé é renúncia. Fé é vencer o medo. A fé, então, ela vai determinar as decisões que nós tomamos. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. A maioria das vezes, quando a gente faz orações, a gente, de alguma forma, quer transferir para Deus as decisões que a gente quer tomar. Às vezes a gente diz, Senhor, me dá um sinal, me dá uma resposta. Senhor, faz alguma coisa acontecer para eu saber qual é o caminho. Decisões somos nós que tomamos. E essas decisões que mudam a nossa vida, elas não podem ser transferidas para ninguém, nem mesmo para Deus. Eu já vivenciei coisas como, por exemplo, assim, de pessoas que, por exemplo, uma moça namorando um rapaz, aí a moça não queria mais namorar o rapaz. Aí ela simplesmente vira para o rapaz e diz assim, não, Deus mandou que eu terminar o namoro. Sabe? Eu já vi tantas pessoas usarem Deus para dar justificativo desse jeito, né? Teve um casal que saiu daqui da igreja e eles falaram assim para mim, pastor, Deus está mandando eu sair da igreja. Falei, como que funciona esse negócio de Deus está mandando? Não sei explicar, Deus só está mandando. Falei, tá bom, Deus te abençoe, vai em paz, que Jesus cuide de vocês. Eu não entendo muito esse tipo de coisa, porque decisões nós temos que ser o quê? Homens e mulheres, matar no peito e dizer, estou tomando essa decisão por causa disso, disso e disso, certo? Então, as decisões somos nós que tomamos, né? E essas decisões elas podem estar baseadas na fé que a gente tem em Deus ou não. Então, aqui no caso de Moisés, ele tomou a decisão baseada na fé que ele tinha em Deus. A Bíblia diz que ele escolheu abandonar os desejos transitórios para o quê? Para se juntar com o povo de Israel que era escravo
para que junto com aquele povo eles pudessem sair dali. Então, você vê que Moisés, ele buscou seus objetivos espirituais e ele foi direcionado, certo, por uma visão. E essa visão, ela foi dada por causa da fé que ele tinha. Então você pode perceber, por exemplo, que Deus, quando fala para Abraão, Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, toma uma decisão pela fé, e depois eu vou te dar a visão. Com Moisés é a mesma coisa. Deus está, com ele sabe que tem que abandonar os desejos transitórios, porque aquilo ali não faz parte do que tem dentro do coração dele. Ele sabe que está vivendo alguma coisa que não tem nada a ver com o propósito dele, mas ele também não consegue enxergar exatamente o que ele tem que fazer. Tanto é que com 40 anos, ele foi embora, porque aquilo ali não sustentava o coração dele. Viver como um homem rico, comendo as melhores coisas, tal, aquilo ali não sustentava. Tinha alguma coisa a mais. Só que o que acontece? Com 40 anos, até os 80 anos, Deus preparou ele. E só com 80 anos é que ele foi descobrir o que Deus tinha para fazer na vida dele. Que era o quê? Chamar ele para ser o libertador de Israel. Com 80 anos, Deus se revela para ele, no meio de uma sarça ardente, e diz, Moisés, eu te chamei, e você vai libertar esse povo. Ele fica morrendo de medo, Deus diz, eu vou fazer, fica com medo não, você diz que sua boca é pesada, eu vou fazer você conseguir falar, vou te enviar ajuda, vou enviar o seu irmão, Arão, e por aí vai. Então, agir pela fé é isso. Agir pela fé é abandonar coisas que nós temos, sentimos e fazemos para ir na direção de algo que nós ainda não temos nada para tocar, nada para ver. Consegue entender? Ele sai lá do meio do palácio. Lá ele tem o quê? Ele tem uma cama para tocar, ele tem os linhos finos para tocar, ele tem as melhores iguarias para ele comer, ele tem as melhores coisas. Quando ele sai de lá para ir para o deserto, ele não tem nada para tocar no deserto. Ele foi por causa do quê? De alguma visão, de alguma motivação de fé. É isso que a gente precisa entender. É mais ou menos assim, vamos colocar em termos práticos, você tem um trabalho, mas de alguma forma você percebe que você precisa migrar para outra área. Mas no trabalho que você está, você tem algumas garantias financeiras por mês. Só que o que pulsa dentro do seu coração é ir para outra área. Só que ir para outra área, você não tem nada que possa de alguma forma ser palpável. Você tem o quê? Uma visão, você tem um projeto, você tem um sonho e você quer ir lá. E você então tem que ter coragem para desbravar o desconhecido. É isso que o texto está dizendo então. Desbravar o desconhecido, que é pela fé no Senhor, nosso Deus. Veja bem, a fé, na verdade, é um grande livramento. Porque quando a gente passa por esse momento, que você olha para o seu coração e você percebe que o que você vive hoje não está te preenchendo, e você está disposto a tomar uma decisão pela fé, você pode ter certeza que essa fé que Deus está colocando no seu coração vai ser um grande livramento para a sua vida. Porque o Deus que usou Moisés, muitos anos depois, para libertar o povo de Israel do Egito, foi o mesmo Deus que destruiu o Egito inteiro. Se Moisés continuasse lá, certo? Ali no Egito, Deus levantaria outra pessoa para se tornar o quê? O libertador de Israel. E Moisés iria morrer junto com todo mundo, 40 anos depois. Então, agir pela fé é você ter livramentos na sua caminhada. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios, que o homem que teme a Deus, Deus livra ele de laços da mulher imoral. Um homem que teme Deus, ele não cai no laço, por exemplo, de uma mulher que é uma prostituta, o texto diz. Tá? Isso da mesma forma, ao contrário. Uma mulher que teme a Deus não cai na lábia de qualquer homem que simplesmente conversa bem para tentar seduzir a moça por uma noite de prazer só. É o que a Bíblia diz, certo? Então, viver pela fé, acreditar nessa palavra, traz livramento para nós. Isso é maravilhoso,
Porque tudo que Deus está nos dizendo, haja pela fé, é porque Ele está trazendo um livramento para nós. E aí o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 25. Porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do prazer transitório do pecado. Por quê, gente? Porque o sofrimento que ele teria seguindo o povo de Deus era menor do que o sofrimento que ele passaria como fruto do pecado. Porque a Bíblia diz, o pecado tem as suas consequências. Então deixa eu dizer uma coisa, nessa vida a gente tem que estar preparado para sofrer. Mas tem duas formas de sofrimento. Ou você sofre como consequência do pecado e você não recebe nada de bom nisso, você simplesmente está num processo de degradação, ou você sofre por obediência a Jesus. E esse sofrimento é o quê? Ele é transitório, porque na verdade está te construindo. Os sofrimentos que a gente passa nas mãos de Deus são sofrimentos que nos disciplinam e, como diz a Bíblia, nos fazem parecer mais com Jesus. Nós somos o quê? Muitas vezes disciplinados para que o nosso coração seja mais parecido com o de Jesus, para que o nosso orgulho seja cada vez mais esmiuçado e a humildade aumente, para que as nossas falhas estejam cada vez perdendo mais a força, para que as coisas boas entrem. Então, servir a Deus pela fé só te traz construção. Servir aos prazeres transitórios só vai te trazer degradação. E o texto diz no verso 26, por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. O que Moisés fez, o texto está dizendo, que quando ele escolheu sair do Egito e abandonar todo aquele privilégio que ele tinha, é porque ele estava tendo fé. Mas não só fé de que ele seria o libertador do povo de Israel, mas ele antevia pela fé de que o Salvador viria. E o Salvador, que é Jesus Cristo, que viria lá na frente, iria trazer salvação para ele e para aquele povo que acreditava nessa mesma promessa. Se você perguntar, pastor, como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus vir na terra? A resposta é, quando elas criam, que esse Messias viria para trazer a salvação, elas criam nessa promessa, elas estavam salvas. E o que o texto está dizendo é exatamente isso. Moisés cria na promessa, certo, de que, abandonando os prazeres transitórios, ele estava então recebendo uma recompensa muito maior por causa de Cristo. Por causa de Cristo, ele considerou então uma desonra abandonar as riquezas. Então, é somente por causa de Jesus que a gente abandona coisas que na verdade só trazem atraso para a nossa vida. Na verdade, tudo se resume em olhar para Jesus, ter fé em Jesus, ter fé na salvação de Jesus. Como Jesus mesmo disse, busque o reino dos céus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu e você colocarmos Jesus em primeiro lugar, Ele vai nos dar fé suficiente para a gente abandonar tudo aquilo na nossa vida que é desperdício de tempo, que é desperdício de energia, que é desperdício de tudo, sabe? Às vezes a gente desperdiça tempo, por quê? Porque nós temos o coração endurecido e a gente tenta lutar ainda contra a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus nunca é algo que vai ofender aquilo que é bom. A vontade de Deus, ela ofende o nosso pecado. Então, quando a gente guarda o nosso pecado e a gente meio que transforma o nosso pecado e mistura com a nossa própria identidade, e Deus vai lá e diz, isso é errado, se você comete um erro que já faz parte da sua identidade, você vai se sentir atacado. Mas não, se você consegue perceber que há alguma coisa em si que ainda precisa ser tratada, em Cristo, então, você percebe que pela palavra dele, aquilo lá vai morrer. Compreende? Então, só sai de uma igreja dizendo assim, essa palavra aí deve ter falado porque estava mirando em mim,
deu indireta para mim. Tem gente que gosta de falar isso, né? Eu saí da igreja e o pastor estava dando indireta. Não tem indireta nenhuma. É a palavra de Deus. Tem outras igrejas que fazem isso, o problema é deles. Nós estamos pregando a palavra. Mas às vezes quando a gente sente uma indireta muito profunda, é porque de alguma forma a gente misturou o pecado com a nossa identidade. Entende? Isso não pode acontecer. A gente precisa entender que o que é errado está de um lado, a nossa identidade está de outro, e Cristo vai trabalhar na identidade. Quando ele trabalha na identidade, ele puxa o pecado para fora. Então o texto vai dizer, entrando na parte final, verso 27, pela fé ele saiu do Egito. É pela fé. Gente, não é fácil abandonar coisas que são, boas para o nosso eu, para a nossa carne. A Bíblia chama de carne, O que a Bíblia chama de carne são desejos maus, porque a Bíblia não condena coisas boas só por serem humanas. Pelo contrário, a Bíblia ela vai nos aconselhar a viver um monte de coisa boa que faz parte do corpo, por exemplo. Mas carne significa natureza pecaminosa. Para abandonar a natureza pecaminosa, só tendo fé. Só fé. Fé em quê? Em Cristo. Não é fé na fé. Não é fé nem na promessa de que, por exemplo, eu vou abandonar uma vida em que eu tenho sido, por exemplo, uma pessoa pode dizer assim, pastor, eu tenho vivido uma vida promíscua e tal, toda semana eu estou com uma mulher diferente, mas eu vou abandonar esse pecado porque eu quero me casar. Eu tenho fé nessa promessa. Não é nem isso que tem que ser feito. Não é nem fé na promessa de você casar. É fé em Cristo. É fé no que Cristo é, na salvação que Cristo te dá. Quando você começa a olhar, então, para isso que é maior em Cristo, você consegue, então, receber a libertação, por exemplo, desse tipo de erro. Entende? Então, muitas vezes, a gente coloca essas coisas, como, por exemplo, às vezes a pessoa está cometendo um erro, está desviando um dinheiro no trabalho. E a pessoa começa a perceber que isso está errado e a pessoa quer abandonar esse pecado. E a pessoa começa a orar e dizer, Senhor, eu quero abandonar esse pecado e tal. E a pessoa não consegue. Ela tem força, ela se esforça, consegue ficar um mês sem fazer aquilo, mas no segundo mês vai lá e faz de novo. Por quê? Porque não tem como abandonar um pecado só tendo fé em algum tipo de promessa passageira e temporária. É só quando a gente tem fé em Cristo, só Ele é capaz de nos libertar. É por isso que eu falo, irmãos, da graça de Deus. Quando você tem um pecado que você não consegue se livrar dele, você precisa orar e dizer, Senhor, eu preciso da sua graça. Preciso que o Senhor me ajude a confiar no Senhor. Porque quando eu confio no Senhor, é que eu sou liberto, então, dos prazeres transitórios. Assim como Moisés foi liberto. Consegue entender isso? Isso é uma coisa séria. Eu vou dar um testemunho. Assim, algumas pessoas acham pesado, mas eu vou falar. A gente sabe hoje em dia que muitos, mais homens, mas hoje em dia já cresceu bastante, o mercado da pornografia. Você sabe que o mercado da pornografia gira mais dinheiro do que os esportes que mais conseguem arrecadar dinheiro, somando basquetebol, boxe, futebol e futebol americano. Se você juntar essas quatro, como é que eu posso dizer, indústrias que geram dinheiro, elas não geram mais dinheiro do que o mercado da pornografia. Por trás do mercado da pornografia está o quê? Está, por exemplo, o tráfico de pessoas, tráfico de crianças, tráfico de drogas, tráfico de armas. Essas coisas todas elas são sustentadas por esse mercado que é poderoso, que é o da pornografia. O que acontece? Por muitos anos eu fui viciado em pornografia. E quando eu entrei na igreja, eu orava a Deus e chegava de chorar, falava assim, Senhor, eu não quero pornografia, eu não quero isso. Ficava 1 mês, 2 meses, caía no erro. 1 mês, 2 meses, caía no erro. Até que eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, olha, eu não consigo vencer isso. Isso faz parte desde que eu sou lá, adolescente. Então não dá. Então eu te peço que pela graça do Senhor e pelo poder do Senhor, o Senhor possa lavar minha mente e o meu coração para eu não ser escravo disso.
O Senhor me chamou e me deu salvação. Eu não quero ficar me envolvendo no lixo como um porco. A Bíblia diz, né, que assim como um cão que volta ao vômito, tem um texto assim em Provérbios, eu dizia, Senhor, eu não quero ser como um cão que vomita e volta para o vômito, sabe? Então, quando eu orei, pedi a Deus que pela graça, que fosse por Ele, para eu não mais voltar para a lama, que não fosse mais eu tentando vencer, as coisas aconteceram. E aí então foi que eu encontro na palavra de Deus, Gálatas dizendo, vocês foram salvos pela graça. Quem pode ser salvo por si mesmo? Quem que pode ser salvo porque diz, não, eu sou salvo? Não, Jesus é que nos salva. Foi Jesus que um dia, o que entrou no nosso coração e nos trouxe essa salvação. O pecado da mesma forma, né, vem como uma flecha poderosa e entra dentro de nós. E Deus simplesmente o quê? Nos liberta daquilo. É algo sobrenatural. Paulo, ele era um homem que matava cristãos. Deus, quando apareceu para ele, foi isso. O Senhor fez com que as escamas dos olhos de Paulo caíssem. E ele ficou naquele momento cego e ele perguntou, quem é que fala comigo? Jesus disse, sou eu, Paulo. Jesus, a quem você persegue. A partir daquele dia, aquele homem nunca mais ele foi o mesmo. Deus faz essas coisas até hoje. Deus faz coisas sobrenaturais por meio da sua graça. Ele liberta homens que estão há 10, 15, 20 anos na pornografia pelo seu poder. E não é para, Deus me limpa da pornografia porque eu quero casar. Me limpa da pornografia porque o Senhor é santo. Porque o Senhor me salvou. Porque é pela obra do teu poder. Aí você começa a ver Deus agindo de forma sobrenatural. Da mesma forma é o que eu estou falando. Aquele que não consegue parar de roubar na empresa. Aquele que não consegue parar de ser uma pessoa que tem um vício de ter vários relacionamentos com várias pessoas diferentes, não ser fiel. Então tudo isso é o que? Se crê. Certo? Jesus. Foi o que Moisés está dizendo. Então, porque ele o que? Ele, por causa de Cristo, ele considerou uma desonra. Certo? Considerou desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Os tesouros do Egito não era nada quando se comparado a Jesus. Sabe o que Paulo falou? Paulo disse assim, a minha vida, e olha que Paulo nasceu numa família boa, era cidadão romano, cresceu nos pés da maior escola que existia na época, extremamente intelectual, poliglota, um homem que era o quê? O fino do fino da média. Quando ele teve esse encontro com Jesus, ele escreveu Filipenses e ele disse assim, a minha vida, eu considero ela como esterco, se comparado com Cristo. Eu não sou nada se comparado com Jesus. Eu me vendo a nada, eu me rendo a nada, eu me considero um nada se comparado com o amor de Jesus. Em Gálatas ele diz assim, já não mais sou eu que vivo, Cristo vive em mim, eu fui crucificado com Cristo. Ele abriu mão de tantas coisas que ele se orgulhava do que ele era, para dizer que sem Jesus ele não passava de esterco. Ele disse assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer servindo Jesus, é lucro, porque eu sei que eu vou estar num lugar melhor, que é o céu. Vamos lá, para encerrar, verso 27. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Vocês lembram qual foi a última praga, né? Que o Senhor disse para Moisés, para que todos os israelitas pegassem um cordeiro, matassem o cordeiro, passassem o sangue desse cordeiro no umbral. Sabe o que o autor aqui está dizendo, de Hebreus, está dizendo, Moisés recebeu essa ordem, e Moisés já antevia que o cordeiro viria, e que é o sangue do cordeiro é que traria a libertação da morte para as pessoas. O que Moisés fez era pela fé, mas pela fé numa coisa maior, que era a vinda de Jesus. O que João Batista falou? Jesus aí, ó, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tira o pecado do mundo? Pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Entende? Tudo que os profetas viveram no Antigo Testamento, quando eles agiam pela fé,
eles estavam direcionados o quê? A Jesus. E é por isso que eles foram salvos. Essa é a maior mensagem do mundo. É crer em Cristo Jesus para a salvação de todas as coisas. Então, ele não teve medo da ira do rei, porque ele sabe que estava debaixo da bondade do grande rei, que é o Senhor dos Senhores, que é o que virou para ele quando ele estava lá no deserto e disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Né? E ele perguntou: mas eu vou lá no Egito, quem é que eu vou dizer que me enviou? Deus diz: o eu sou te enviou. O eu sou. Né? Dizendo então para ele, né? O que há, o que existe de verdade é que está te enviando. O resto é resto. E ele foi nessa certeza. Então, eu queria terminar dizendo para cada um de nós que nós podemos confiar na fé que Deus nos deu. Nós podemos confiar nessa fé maravilhosa que nós temos em Deus e nas promessas de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para completar a obra que Ele começou, está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos e do que nós pensamos. A Bíblia diz que o quê? Que sobre os céus, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Deus que nós servimos é aquele que enche o nosso coração de fé, para a gente aguentar a segunda-feira de manhã, aonde pode ter problema, gente enchendo o saco, conta para pagar. Por essa fé é que nós estamos vivos, porque nós sabemos que o quê? Que as contas são transitórias, as pessoas ruins são transitórias, os problemas são transitórios, mas a fé que nós temos em Jesus e a resolução dessas coisas, elas vão acontecer. Saia daqui então na certeza de que todas as dificuldades que você está passando na vida agora, elas não são nada se elas forem colocadas, certo, diante de Jesus. Todas as dificuldades morrem diante do peso, do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria então orar para que a gente tenha essa fé, porque amanhã poderia ser um dia muito difícil, mas vai ser um dia fácil. Por quê? Porque nós vamos viver ele pela fé. Não olhando para os problemas, mas olhando para esse Deus que nos chamou, para esse Deus que nos fez promessa, para esse Deus que cuida de nós em cada detalhe. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração sobre isso? Nós podemos cantar também? Será que alguém pode... Augusto, você pode ver a Angélica, se ela está por aí, por favor? Vamos cantar? Vamos fazer uma oração. Por favor, creia nessa